Quando inicia a capacidade da pessoa natural? De responder esta pergunta, convém lembrar sobre o conceito de personalidade. Então, o que é personalidade? É a aptidão para ter direitos e obrigações. Então, a capacidade civil. A capacidade é a aptidão para exercer os direitos e as obrigações, ou seja, capacidade para cobrar e poder ser cobrado. Faculdade de praticar os seus direitos e as suas obrigações. Isso tem nome, é chamada de capacidade. Então, quando inicia a capacidade da pessoa natural? Personalidade, nós devemos ter em mente que é a aptidão para ter direitos e obrigações, mas exercer esses direitos e essas obrigações é a capacidade. A capacidade é o exercício, é a aptidão para exercer os direitos e as obrigações que nós temos. Então, a capacidade, então, no direito brasileiro, enquanto a personalidade não tem graus, a capacidade tem graus. A capacidade possui 3 graus. O primeiro grau está descrito na redação do artigo 3º do Código Civil 2002, tem o nome de incapacidade. Incapacidade. Quem estiver nesse grau é chamado de incapaz. Também é denominado de absolutamente incapaz. É o primeiro grau, artigo 3º do Código Civil. Incapacidade. Incapacidade. A incapacidade ou a incapacidade absoluta é uma situação onde a pessoa tem todos os direitos e todas as obrigações, mas não pode exercer nenhuma delas. Alguém irá exercer pelo incapaz. Nós temos aqui o segundo grau da capacidade, regido pelo texto do artigo 4º do Código Civil. É chamada de capacidade relativa. Capacidade relativa. Então, serão chamados de relativamente incapazes ou relativamente capaz. Nesse grau, a pessoa poderá exercer alguns direitos e algumas obrigações. Alguns, mas não todos os direitos e obrigações. Então, poderá exercer alguns direitos e algumas obrigações. Quem são no terceiro grau, prevista a inteligência do artigo 5º, por sua vez chamada de capacidade plena ou capacidade absoluta. Capacidade plena ou capacidade absoluta. É a capacidade absoluta, é plenamente capaz ou absolutamente capaz, porque os direitos e as obrigações a pessoa poderá exercê-los plenamente. Poderá exercê-los plenamente. Todos os direitos e todas as obrigações que lhe pertencer por direito. Exposto no artigo 5º do Código Civil 2002. Todos os direitos e todas as obrigações. Quem são os absolutamente incapazes? Os absolutamente incapazes são enumerados no artigo 3º do Código Civil 2002. A saber, são os menores de 16 anos, não emancipados, porque se a pessoa for emancipada, torna-se plenamente capaz. Sempre que a pessoa tiver 16 anos incompletos,
ela é absolutamente incapaz. Quais são as pessoas que são relativamente incapazes? Segundo o artigo 4º do Código Civil, 2002, as pessoas relativamente incapazes são os menores de 16 anos. São os menores entre 16... Menores de 16 anos não. Os menores entre 16 e 18 anos de idade. São os relativamente incapazes. Os menores de 16 são os únicos que são absolutamente incapazes. Agora, os menores entre 16 e 18 anos de idade são relativamente incapazes. Os ébrios habituais, ou seja, aquela figura do homem dirigindo o carro embriagado. Ele tinha capacidade para ter habilitação, para dirigir um carro, para tomar bebida alcoólica, porém, ele se tornou um dependente químico, um ébrio. Ele poderá, através de interdição, se tornar relativamente incapaz. Ou seja, um ébrio habitual não é porque ele anda embriagado que ele já é ébrio habitual. Já que ele não se torna automaticamente relativamente incapaz, mas somente a partir de uma interdição. Então nós temos aí alcoólatras dependentes de consumo do álcool, os viciados em tóxicos, drogas ilícitas ou medicamentos de uso restrito à prescrição médica, também pode se tornar relativamente incapaz. O pródigo, o que é o pródigo? O pródigo é viciado em jogo compulsivo, consumista compulsivo, que dissipa seus bens, que gasta mais do que o necessário, gastador, esbanjador. É alguém extravagante, imprudente, que desperdiça dinheiro, muitas vezes a ponto de os gastos ultrapassar as suas possibilidades. A pessoa se endivida, né? E também nós temos aí a pessoa que por causa transitória não possa exprimir sua vontade, ou por medicamento, ou algum distúrbio psicológico, entra na figura dos relativamente incapazes do Código Civil. O viciado em tóxico é chamado de adicto. Adicto é simplesmente uma pessoa cuja vida é controlada pelas drogas. A vida dela é controlada pelas drogas. Que doença é adicto? O que se pode asseverar que a adição é um vício. Então nós podemos dizer que a adicção, ou seja, o adicto, ele é um viciado, comumente conexo ao consumo de drogas ilícitas, mas que além disso pode constituir qualquer dependência psicológica, não só o uso de entorpecentes ou de drogas ilícitas, mas também ele poderá ser considerado, uma pessoa pode ser considerada uma adicta se ela tiver dependência psicológica, compulsiva. Por exemplo, uma pessoa viciada em jogos, que dissipa seus bens por jogo. Uma pessoa que não consegue parar de comer, está prejudicando a sua saúde, entra também nesse contexto. Uma pessoa com relação ao descontrole sexual, pornografias, também pode entrar na coluna, no rol dos adictos. Agora, como é o comportamento em geral de um adicto, de uma pessoa que está controlada ou psicologicamente ou quimicamente por um vício? Pode-se medir o comportamento de um adicto quando a pessoa começa a ter muitas faltas no trabalho, na escola,
faltar compromissos, e trabalhar ou estudar sobre efeitos de álcool ou droga. Se você vê um colega de escola usando álcool, comumente, né? Apresentar dificuldades de concentração. Uma pessoa que está neste nível, ela apresenta muita desconcentração, tem muita ansiedade, irritabilidade por estar em local onde não poderá usar a substância. São comportamentos comuns de adictos. São comportamentos comuns de pessoas que estão descontroladas, ou quimicamente ou psicologicamente. Nós chamamos de adictos. O pródigo também é uma pessoa relativamente incapaz. E o que significa o pródigo? Essa pessoa tem uma doença psíquica, gasta tudo o que tem, dissipa o seu patrimônio sem noção de limites. Já o ébrio habitual, ele se embriaga habitualmente, constantemente, diariamente. O vício em tóxicos e o ébrio, para que formalmente se tornem relativamente incapazes, precisa passar por um processo de interdição. Então não é automático que as pessoas se enquadrem em uma dessas três classes para se tornar relativamente incapazes. Então, nós temos também a figura do deficiente mental. Quem é o deficiente mental? É um enfermo mental que é o excepcional, sem o desenvolvimento mental completo. Enfim, se houver qualquer problema mental, incidirá nessa classificação. O amental é aquele que está privado do pleno gozo da faculdade mental. Ele está privado do pleno gozo dessa faculdade mental. Por isso que ele se enquadra no rol dos relativamente incapazes. Quais são as pessoas que são plenamente capazes? Plenamente capazes. São as pessoas que possuem capacidade plena, absoluta. As pessoas que são plenamente capazes são as pessoas que possuem capacidade plena. Em três elas se enquadram, elas estão em três enquadramentos. Possui capacidade plena, absoluta. Se encontram em três enquadramentos. É a pessoa que tem 18 anos de idade ou mais. Segunda pessoa que é a que tem a capacidade plena é o emancipado. O emancipado não tem 18 anos de idade, mas tem civilmente a capacidade plena. Ele continua menor, porém é um menor capaz. Ele é um menor capaz. O deficiente, com 2 apoiadores de decisão, também é plenamente capaz. Ele é plenamente capaz, está de acordo com o artigo 1783-A do Código Civil. Se o deficiente tiver vínculo e confiança em 2 pessoas, deve fazer um requerimento ao juiz que fará um termo de decisão apoiada. Termo de decisão apoiada. Nesse caso, o deficiente será entrevistado, será ouvido o Ministério Público. Todo esse procedimento acontecerá com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Agora, se confirmado o vínculo de confiança do deficiente com as 2 pessoas, será lavrado o termo de decisão apoiada. Será lavrado o termo de decisão apoiada.
No termo estará descrito os limites do apoio de decisão, onde o deficiente estiver com 2 apoiadores de decisão. Ele deixa de ser relativamente capaz e passa a ser plenamente capaz. Deixa de ser relativamente incapaz e passa a ser plenamente capaz desde que esteja com o termo de apoio de decisão com as 2 pessoas. Termo de decisão apoiada e com as 2 pessoas. Então, capacidade relativa e o incapaz relativamente. O que tem capacidade relativa e o incapaz relativamente exercem os atos da vida civil, mas não pessoalmente. Alguém irá suprir a capacidade deles. Alguém irá suprir a capacidade deles. São 4 pessoas que responderão pelos relativamente incapazes e os absolutamente incapazes, que é o pai, que é a mãe, que é o tutor ou o curador. O pai, a mãe, o tutor ou o curador. A personalidade. Então nós temos aí a conclusão que a personalidade ela é estável, ela não muda, é estável. E a capacidade ela é instável, porque ela pode mudar ao longo da vida. Por exemplo, alguém é capaz para dirigir um carro e beber e comprar e beber bebida alcoólica. De repente ela passa por uma dependência química, um descontrole psicológico, perderá a habilitação e ficará interditado e não poderá nem comprar bebida alcoólica. Nesse sentido, porque ela é dependente química ou dependente psicológica. Então a capacidade dela é instável, ela pode mudar, vai depender. Então a capacidade civil do índio. A capacidade civil do índio ele tem capacidade especial. A capacidade do índio está regrada no Estatuto do Indígena. O Estatuto do Indígena é a lei 6.001. De 1973. O artigo 1º do Código Civil nos diz que todos são capazes de direitos e obrigações. Na ordem civil, todos. Como se todos são capazes, se o artigo 3º nos diz que são incapazes o menor de 16 anos? Então há uma contradição. Já o artigo 4º nos diz que são relativamente incapazes determinado rol de pessoas. Então nós temos aí o artigo 4º dizendo que são relativamente incapazes determinadas pessoas. Então nós temos aí o artigo 1º diz que todos são capazes. O artigo 3º diz que os menores de 16 anos são absolutamente incapazes. E o artigo 4º vai dizer que são incapazes determinadas pessoas que estão elencadas no rol. Então, como se nota, esses artigos podem ser unificados em um único entendimento, desde que se interprete de acordo com a doutrina. Claramente se tinha a compreensão de que a personalidade também é chamada de capacidade de direito e a capacidade atual do Código Civil. Também é chamada de capacidade de fato ou de exercício. O artigo 1º do Código Civil foi utilizado, ele utilizou o termo capacidade no sentido doutrinário, inseriu na lei. Então, compreende-se que a capacidade de direito é a personalidade e a capacidade de fato é a capacidade propriamente dita, a qual estamos estudando. Nesse sentido, todos são capazes, porque
Umas pessoas têm somente capacidade de direito e outras pessoas possuem capacidade de direito e capacidade de fato. Umas pessoas possuem capacidade de direito e outras pessoas possuem capacidade de direito e capacidade de fato, ou seja, são plenamente capazes. Vamos ficar por aqui. Obrigado pela participação. No próximo encontro, nós vamos entender melhor a questão da capacidade de direito e a capacidade de fato. Até breve.